Olá, estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. No final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para o pastor Leandro, né? O que é uma família sem Deus? Pode nos responder, pastor? Então, Júnior, eu gostaria de tentar imaginar uma família sem Deus, uma família que não conhece a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo em algum contexto onde alguns ainda acreditam em Deus, vivem debaixo, né, de uma religião, mas não conhece a verdade. Essa é a grande dificuldade. E o que é uma família sem essa verdade, sem essa presença, essa essência de Deus, é o que a mídia expõe, o que a novela expõe, o que os filmes expõem, o que nós podemos ver nas ruas, os contextos que infelizmente estão adentrando dentro de algumas casas, né, onde a gente vê os valores invertidos. Se nós nos reportarmos, eu quero falar um pouco aqui agora na área da sociologia, trazendo um pouco como que era a família de antigamente, né, o respeito que havia dentro de uma casa. Talvez não tinha tanto dinheiro como tem hoje, tantos recursos como tinha hoje, mas eles sentavam juntos na mesa, agradecia pelo alimento, havia comunhão na casa, né, havia respeito entre os irmãos, entre os pais. E hoje, né, infelizmente, as pessoas têm os recursos, mas elas não têm aquilo que é essencial. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma inversão de valores e tudo isso está refletindo dentro da casa. Porque muitas vezes o pai não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, né? Nós vemos alguns valores totalmente distorcidos, né? Na área de casamento, né? de escolhas. Então tudo isso está refletindo e nós estamos vendo o estrago que está acontecendo na sociedade. Então, infelizmente, nós estamos vendo uma inversão de valores muito grande nessa sociedade, nesse contexto onde se abrange a família. E é importante frisar, às vezes a pessoa está nos assistindo e ela pode até ficar ofendida quando fala assim, mas a minha família tem Deus. Quando a gente fala sobre uma família sem Deus, nós não estamos falando de uma família sem religião, sem fé, sem algum tipo de crença. Quando Deus institui a família, Ele institui os princípios e valores que vão direcionar essas famílias, quais são os papéis, né, do homem, da mulher, dos filhos. Quando nós falamos de uma família sem Deus, nós estamos falando de uma família que não pratica e não pratica esses valores e princípios e não exerce esse papel no qual cada um tem. Então, exemplo, você tem hoje famílias disfuncionais, onde às vezes quem manda mais é a mulher do que o homem muitas vezes é omisso como pai da casa, ou não existe o homem. Nós temos hoje famílias que, infelizmente, quem manda é a criança. É a criança que determina as coisas da família. O horário, a criança que determina tudo na família. Então, existe uma inversão de valores. As crianças hoje parece que têm um peso, né? A palavra da criança tem peso. Mulheres, que eu chamo de mulher caramujo, porque dizem que tem mulher melancia, mulher melão, tem mulher caramujo, aquela que carrega a casa nas costas. Né? Então, o marido não sustenta, não faz nada, muitas vezes nem trabalha e é a mulher que sustenta. Então, quando você não tem a prática desses valores, como o pastor Leandro disse, a honra, né? Hoje em dia, as casas não têm mais mesa. Se come na frente da televisão. É um ponto muito importante. Né? É uma casa sem mesa. E uma casa sem mesa é uma casa problemática. Sim. Porque a partir do momento que a família, pelo menos uma refeição, não consegue sentar junto e compartilhar, você percebe que essa família está caindo em desgraça. Né? Então, são coisas pequenas, aparentemente inofensivas, mas que trazem uma grande desgraça para a família. E é interessante que nós não estamos falando de religião. Ninguém aqui está dizendo que como você mesmo disse, mas quer dizer que a sua família tem Deus? Não, não é essa a questão. A religião, na verdade... Ou seja, só acordar, a família do evangélico não é melhor do que a família do católico, do que a família do espírita. A questão são os valores. Perfeitamente. É bom que nós compreendamos que ninguém está aqui como dono da verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. E o próprio pastor Leandro diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Família sem Deus é justamente isso que nós estamos vendo no contexto social. Nós estamos vendo o aumento da violência. Você liga a TV pela manhã, você já se depara no noticiário com violência sem par. O aumento da corrupção, a situação... Na verdade, tudo gira em torno de uma distância, de um distanciamento de Deus. Esta é a pura verdade.
Isso não é novo, não é novidade. E isso está no geral. Assim, antigamente isso era a família é pobre, sem recursos, então ela tem problema. Hoje não, está na classe baixa, na classe média, na classe alta. Todos estão sofrendo com essa consequência. Em qualquer classe, em qualquer uma das camadas sociais, nós encontramos essa questão. A desobediência, a violência urbana, adultério em qualquer camada social. Isto prova o quanto que as famílias se distanciaram de Deus mesmo. Aquilo que era o alicerce no tempo dos nossos avós, que eu mesmo carrego comigo esta bagagem oriunda dos meus avós, dos meus pais, porque eu sou do tempo, pastores, que você levantava pela manhã, você pedia a bênção para o pai, a bênção ao meu pai, a bênção à minha mãe. Hoje, o filho levanta, ou vai, como é que tá, ô coroa, como é que é, cadê a chave do carro? E o pai fala, meu filho, não, vai regular essa bicharia. Quer dizer, uma série de coisas que ocorrem porque nós estamos vendo os valores sendo realmente deturpados. Esta, sem dúvida, é uma das maiores causas da destruição dos valores familiares. E para mim, dentro disso, um dos maiores problemas que eu vou chamar câncer da família hoje, chama-se desonra. Filhos que desonram os pais, não respeitam os pais, maridos que desonram as suas esposas, esposas que desonram os maridos. Então, quer dizer, são valores, são princípios que estão sendo quebrados. E não adianta. O princípio está ali estabelecido. Quer queira você crer ou não, ele está lá. É como a lei da gravidade. Você existe, não adianta você querer ignorar. Se você pular de um prédio e você falar, eu não creio na lei da gravidade, você vai cair e se esborrachar no chão. Existe um princípio bíblico de honra. Se você quebrar isso, também vai dar com a cara no chão. Então, quando acontece isso, desfalece toda a estrutura familiar. Basta ligar a televisão em alguns horários que você vai ver o que está acontecendo com as famílias hoje. Noticiários onde até a própria mídia é beneficiada com as tragédias que acontecem dentro de casa. E é natural você ver, infelizmente, você vê hoje mulheres espancando o marido, abusando do próprio filho, enfim, tantas coisas que até pouco tempo atrás chocavam e hoje, infelizmente, tem se tornado algo, infelizmente, comum. Júnior, se você me permite, eu quero ler uma passagem aqui de Efésios, capítulo 6. O que está faltando hoje, sem dúvida nenhuma, é a leitura bíblica em família. É o chamado culto devocional, né? É o Cristo em casa dentro do contexto de família. Efésios capítulo 6 diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isto são diretrizes bíblicas para uma família estruturada. Ok. Pessoal, vamos para o último bloco. E nós falamos até agora, né, que é uma família sem Deus. E para o último bloco, eu deixar a pergunta aqui ao pastor Ricardo, o que é uma família com Deus? Ok? Voltamos daqui a pouquinho.